Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Falando Agro. Hoje falaremos um pouco sobre a cultura da aveia e as doenças que a atacam. A aveia é uma planta da família das gramíneas e ela é dividida em três espécies: aveia branca, aveia preta e aveia amarela. A aveia branca tem uma grande importância, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, que hoje é considerado o estado que mais produz essa aveia dentro do nosso país. E ela também, além dessa importância econômica, tem uma grande importância principalmente no sistema de plantio direto, funcionando como uma fornecedora de palhada para ser usada como cobertura de solo. Está gostando do vídeo? É muito importante conhecer sobre a cultura da aveia, um dos principais cereais produzidos em nosso país. Então, compartilhe esse vídeo com seus amigos, assim eles também têm acesso a esse material e podem agregar em seu conhecimento. Segundo alguns dados de pesquisa, a área de aveia colhida na década de 70 era em torno de 58,4 mil toneladas. Esse número passou para 242 mil toneladas nos anos 2000, considerando um acréscimo em torno de 314% dessa área. O uso da aveia branca associado à alimentação humana está na produção de alguns produtos para alimentação, e esse uso só foi possível a partir do beneficiamento confecção de cultivares que tenham alto teor, alta produção de qualidade física. Isso trazendo diversos benefícios para a utilização dessa aveia e também fazendo com que ela tenha alta adaptabilidade ao clima, principalmente no sul do país. A aveia branca possui algumas propriedades que a permitem a formação de estruturas de pequena granulometria, até a formação de flocos e farinhas, cereais matinais, sejam eles quentes ou frios, barras de cereais, produtos forneados ou assados, pães, biscoitos, bolos. Além disso, destaca-se como componente aditivo para engrossar sopas, molhos e para aumentar o volume de produtos cárneos. A aveia preta é uma gramínea anual de inverno, considerada de grande rusticidade e excelente capacidade de perfilhamento. Tem se adaptado muito bem ao cultivo nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Em virtude desse seu grande perfilhamento, ela produz alguns grãos até menores em relação à aveia branca. É hoje, no Rio Grande do Sul, muito utilizada principalmente para pastoreio. A aveia branca também é uma gramínea anual de inverno. Caracteriza-se por ter o grão bem maior que a aveia preta, praticamente o dobro do tamanho. Isso que a torna interessante para ser trabalhada na alimentação humana e na alimentação animal. A aveia branca é cultivada principalmente nos estados do sul do país. E mesmo tendo várias cultivares sendo registradas com tolerância à ferrugem, é necessário que se faça o controle e a rotação de culturas. Também é uma cultura que sofre bastante com o ataque de pulgões. E dentre as utilidades dessas três espécies de aveias, podemos citar alguns itens, como por exemplo, a produção de forragem. Como comentado anteriormente, a aveia preta tem uma característica de ser mais utilizada no Rio Grande do Sul, dentro do nosso estado, para esse fim. Embora a aveia branca tenha uma precocidade e características que também a beneficiam para esse fim. A aveia também pode ser utilizada como feno, onde deve-se ter um critério e uma avaliação muito rígida quanto ao ponto de equilíbrio entre produtividade e produção de forragem, para assim ter um feno de uma qualidade excelente. Temos visto também bastante uso da aveia branca para a produção de silagem, embora nos últimos anos, com o lançamento de algumas cultivares de trigo específicas para esse fim, tem se diminuído o seu uso para essa produção, mas mesmo assim ela entrega um rendimento bem interessante. E também temos a opção de utilizar a aveia para a cobertura de solo, principalmente em sistema de plantio direto, onde precisamos colocar uma quantidade muito boa de palhada anualmente em nossas lavouras. Inclusive, temos a presença de sementes de aveia em vários mix que são muito utilizados, principalmente no período de entre-safra. E temos então, dentre algumas cultivares, quais são as principais e as mais indicadas para a região sul do país. Dentre as cultivares de aveia preta, podemos citar a Iapar 61, a Embrapa 29, a Embrapa 139, a BRS Tropeira e a BRS Pampeana, que
que são as mais utilizadas dentro do estado do Rio Grande do Sul e dentro dos outros estados da região sul. Para a aveia branca, temos algumas cultivares como o URS Corona, a ucraniana F1355, a Taura, a URS Altiva e a IPR Afrodite. E da aveia amarela, temos a Fapa 2, a Fundacep Fapa 43, IPR 126 e a URS Charrua, como as principais cultivares utilizadas dentro dessa região. Devido a condições climáticas adversas, aliadas à suscetibilidade de algumas cultivares a alguns patógenos, pode acontecer de termos percas em produtividade devido ao ataque de alguns fungos. Então vamos lá, algumas das principais doenças que atacam a cultura da aveia. Temos a ferrugem da folha, que é uma doença mais comum dessa cultura. Os danos decorrentes dependem do estágio de desenvolvimento da planta, da suscetibilidade da cultivar, da virulência da doença e das condições ambientais. Os danos no rendimento de grão podem chegar a 66%. As condições ambientais para o desenvolvimento da doença são temperaturas entre 16 a 18 graus e um período mínimo de 6 horas de molhamento foliar. Temos também a ferrugem que ataca o colmo da planta, onde o fungo Puccinia graminis ocorre em todas as partes verdes da planta. 2 a 3 dias após a penetração do fungo, há a formação de manchas puntiformes, de coloração levemente amarelada nos tecidos foliares. O uso de cultivares tolerantes é a principal forma de controle dessa doença. O ídio é uma doença considerada de grande importância econômica em todos os países produtores de trigo, e ele também ataca a aveia, principalmente pela perda de vigor das plantas, o que se traduz em quedas de rendimento de até 40%. A mancha da folha da aveia é a doença mais importante dentre as manchas foliares, apresentando alta intensidade em lavouras conduzidas no sistema de plantio direto com monocultura, porque o patógeno ele sobrevive em restos culturais. A temperatura ótima para o desenvolvimento da doença varia de 18 a 28 graus, requerendo, para infecção, de 24 a 48 horas de molhamento foliar. A giberela da aveia é uma doença mais comum em regiões quentes ou quando o ano favorece o seu aparecimento. Quando a floração coincide com períodos prolongados de chuva, maior que 48 horas de molhamento foliar. A giberela pode causar uma perca no rendimento de grãos que pode chegar a 27%. Tendo todas essas doenças que atacam a cultura da aveia, dentre tantas outras, precisamos entender qual o manejo correto de cada uma dessas doenças, se é o uso de cultivares tolerantes, a rotação de cultura e, em últimos casos, a necessidade de uma entrada com produtos químicos, o que se torna altamente viável, porque a gente consegue atingir maiores rendimentos com o controle dessas doenças. Lembrando que sempre devemos avaliar qual que é o propósito desse cultivo, se é para a produção de grãos ou para a cobertura, e qual que é a relação custo-produção, para ver se há viabilidade nessa aplicação. Então, nessa tabela mostrada na tela, nós temos alguns dos produtos fungicidas e princípios ativos que são registrados para a cultura da aveia no Brasil, tanto para tratamento de sementes quanto para aplicação em parte aérea. Então a gente pode ver que a maioria deles são misturas de triazóis, estrobirulinas e em alguns produtos até com a carboxamida. E a gente tem dentro desses produtos que são para aplicação aérea e também para tratamento de sementes, o que deixa claro que temos diversas alternativas para que a gente consiga controlar todas as doenças que podem atacar os nossos cultivos. Lembrando, claro, de avaliar a real necessidade dessas aplicações e sempre buscando as nossas maiores produções dentro desse cultivo. E você, em sua lavoura, costuma semear aveia para qual fim, qual destino? E costuma tomar os cuidados do controle da doença? Deixe nos comentários. Por hoje é isso, pessoal. Não se esqueça de deixar o seu like. Até mais. Tchau, tchau.